Fala, rapaziada, daqui a pouco tem fogão em campo, Botafogo e Madureira pela quarta rodada do Campeonato Carioca de 2023. O jogo não vai ser no Newton Santos, vai ser no estádio da Portuguesa, no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Essa aqui é uma das telas do nosso pré-jogo que a gente faz ao vivo, né, sempre antes das partidas. Então agora a gente está trazendo também um resumo, né, desse nosso pré-jogo para você entender, né, como está a situação do campeonato antes do Botafogo entrar em campo. Tá? Conforme eu falei, né, após vencer o Volta Redonda, o Botafogo volta a campo hoje em busca de uma vitória. Né? O Botafogo caiu algumas posições, a gente vai mostrar aqui até o final do vídeo, né, a classificação, né, a situação da rodada, né, a situação do Botafogo, próxima rodada, tá? Raio-x desse confronto, cara, e muito mais. Tá? É um jogo onde o Botafogo não pode vacilar, né, até porque o próximo jogo é contra o Fluminense. Né? Então o Botafogo precisa de uma boa vitória. Tá pegando um adversário que, pelos números, não é fácil de se vencer. O Madureira, né, pegou um início de campeonato difícil, né, empatou com o Vasco de 0-0, empatou com o Flamengo de 0-0 e perdeu para o Fluminense de 1-0. Ou seja, é um time que sabe marcar, né, prioriza, pelo menos contra os grandes, não tomar gol e, pelo visto, joga pelo empate. Então, que o Luiz Castro consiga, né, ter estudado Madureira para furar esse bloqueio. Tá? O jogo, como eu falei, às 19h30, estádio Luso Brasileiro, arbitragem do Alex Gomes, auxiliado pelo Gustavo Moura e pelo Luiz Cláudio. Tá? A transmissão é da Cazé TV, você pode assistir aí de graça pelo YouTube. Tá ok? Antes de seguir para as próximas telas, eu quero te pedir uma moral para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal, dar essa força para a gente. Né? Nosso canal agora, meta 16 mil inscritos. Tá? Se você está assistindo fora do YouTube, nosso canal Fala Glorioso. Então pesquisa, vem aqui, se inscreva para você poder participar das nossas lives ao vivo. Vamos passar aqui para a rodada para a gente entender um pouquinho. Essa aqui é a próxima rodada. Vamos botar aqui a rodada anterior. Tá? Então essa aqui é a rodada, né, da quarta rodada. Então faltam 2 jogos para completar, né? Botafogo e Madureira, Fluminense e Boa Vista. Tá, o Flamengo já jogou, empatou com o Bangu de 1-1. O Vasco venceu a Portuguesa por 2-0. O Audax ficou no 1-1 com o Nova Iguaçu. E o Volta Redonda meteu 5-1, meu parceiro, no Resende. Tá? Então, essa é a rodada atual que deixou a classificação desse jeito. Tá? Então, a classificação agora está assim. Ó. O Flamengo, que tem um jogo a mais, né, tem 11 pontos. O Fluminense pode ultrapassar hoje, caso vença Boa Vista. Então, o Fluminense chegaria a 12. E aí assume a liderança. Bangu tem 8, Volta Redonda tem 7. Mesmo vencendo, o Botafogo não entra no G4. Tá? Vasco tem 5, é o 5º colocado. E o Audax com 5 também é o 6º. Logo depois vem o Botafogo com 7 pontos, com 7 na 7ª colocação com 3 pontos. Tá? Junto com Portuguesa, Resende, que é o 9º. Madureira tem 2, Nova Iguaçu tem 2. E o Boa Vista é o último colocado com 1 ponto. O Botafogo vencendo hoje, chega a 6 pontos, ultrapassa o Vasco, fica em 5º, né? A 2 pontos do Volta Redonda, que é o 4º, e a 3 do Bangu, que é o 3º, com 8 pontos. Né? Não, vencendo a gente chega a 6 pontos, fica a 1 do Volta Redonda e a 2 pontos do Bangu. Né? Fica próximo aí, né, de entrar no G4, mas tem que lembrar que a gente tem um jogo a menos do clássico contra o Vasco. Tá? Então tá aí a classificação. Quem assumiu a artilharia foi o Lelê, né? Atacante aí de Volta Redonda, com 5 gols, né? Desbancando aí uma turma que está com 3. Então o Lelê agora é o artilheiro do campeonato, por enquanto. Tá? Em relação ao raio-x do confronto, né? Botafogo e Madureira é um jogo tradicional do futebol carioca. Né? Podemos dizer assim, porque são 130 jogos, meu amigo. Não é pouca coisa não, são 130 jogos. O Botafogo tem uma larga vantagem, né? São 29 vitórias, 96 vitórias, 23 empates e 11 derrotas. Número de gols a favor, 335, gols contra, 130. Nossa última vitória foi por 4-2, né? Pelo Cariocão do ano passado, dia 3/2 de 2022. Nossa última derrota foi por 2-0. Adivinha quando? Em 2020, né? Não podia ser diferente, aquele ano trágico que o Botafogo perdeu para todo mundo. No histórico dos 10 últimos jogos, o Botafogo tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Tá? Provável time do Botafogo, o Luiz Castro ficou de montar, né, um time misto. Então, baseado nisso, tá? Eu mexi aqui em algumas peças.
né? Então eu coloquei o Lucas Perry, dei uma oportunidade ao Rafael na direita, voltei com o Adrielson no lugar do Sampaio, né? Para poder, né, compor a zaga titular do ano passado, Adrielson e Cuesta, e o Marçal na esquerda. Eu acho que o Segovia deve entrar no segundo tempo. Se ele não entrar jogando, entra no segundo tempo, o que seria o certo, né? Até para poder poupar o Cuesta para o clássico contra o Fluminense. No meio, eu, né, deixei o Tietê, né, o PK, e coloquei o Gabriel Pires tirando o Marlon Freitas. Na direita, eu vou manter aqui o Sauer, né, com o Carlos Alberto entrando no segundo tempo. E na esquerda, eu acho que ele deveria, né, testar o Luiz Henrique desde o início. Tá? O Vitor Sá é um cara que teve mais oportunidade, e o Luiz Henrique eu acho que deveria ser testado, inverter, né? Entrar com o Luiz Henrique, colocar o Vitor Sá no segundo tempo e o Tiquinho na frente, né? Porque não tem outra opção também, né? E a gente precisa ver o Tiquinho em campo, porque na última partida, na minha opinião, ele também não fez uma grande partida. E o meu vale destacar, que eu acho que a gente tem que ficar de olho em relação a isso daqui, né? Que trabalho aí o Luiz Castro vai apresentar hoje pra gente, se ele vai inventar demais, se ele vai entrar com uma base de um time, né? O que o Luiz Castro vai fazer de diferente nesse jogo de hoje, né? Se a gente já vai conseguir ver alguma evolução do jogo em relação à Volta Redonda. Uma das evoluções que a gente tem que ficar de olho em relação ao Marçal, né? Que fez um bom jogo contra o Volta Redonda, fez gol, mas jogou bem adiantado. Será que essa é uma nova característica do time do Luiz Castro? Então vamos ver como vai ser a atuação do Marçal hoje. Tá? Estreia do Segovia, claro que está todo mundo na expectativa. A volta do Adrielson para compor, né, a linha de zaga titular do Botafogo. E olho no Tiquinho, né? Como eu falei, eu acho que o Tiquinho foi muito abaixo do que nós vimos ano passado. Claro que é o primeiro jogo, né? Cedo para estar jogando, mas vamos ver se o Tiquinho, né, já começa uma evolução a partir desse jogo de hoje. Tá? E tá aqui também o Vitor Sá, tá? Que é um jogador, cara, que eu acho que tá devendo aí uma atuação, né, pela expectativa que ele chegou. Então eu acho que o Vitor Sá tá precisando, né, fazer uma grande partida. Se ele não entrar jogando, se ele entrar no segundo tempo, que ele possa contribuir, né, fazendo grandes jogadas, inclusive, né, gols também, né, que ele tem aí coragem, confiança de partir para dentro. É um jogador que tem velocidade, né, ele tem habilidade, mas está sempre errando ali no último terço, às vezes escolhendo a jogada errada. Então, olho também no Vitor Sá, meu parceiro. Então é isso, rapaziada. Esse aqui é o nosso resumo, né, de como está o Carioca antes do Botafogo entrar em campo contra o Madureira. E se você gosta de fazer uma fezinha, você viu que apareceu mais odds aí durante o programa, e tá aqui, ó. Tá? Então tem um link aqui da Parimet aqui na descrição desse vídeo, tá? E ela tá pagando pela vitória do Botafogo 1,61, pelo empate 4,21, pela vitória do Madureira 6,21. Eu apostei na vitória do Botafogo por mais de 2 gols, tá? Então aumentou minha odd ali de 1,21, 1,61 para, né, para 2,50 por aí quase R$1 a mais, tá? Então essa é a minha aposta. Eu aposto que o Botafogo hoje, embora, né, o Bangu jogue fechado, tomou um gol para as 3 grandes, eu acho que o Botafogo hoje vai conseguir se impor e vai vencer com a diferença acima de 2 gols. Então, se você quiser seguir a minha dica, meu amigo, se cadastre aqui na Parimet, vamos jogar junto com os caras, que é o maior patrocínio da história do Botafogo, e escolheu o Botafogo para entrar nesse mercado brasileiro tão concorrido hoje. Escolheu pela força da nossa torcida, então vamos jogar junto com a Parimet. Se cadastre, o link está aqui na descrição do vídeo. Tá beleza, galera? Ó, a gente se encontra, tá, nas nossas lives que a gente faz de forma diária, né, pela manhã, sempre às 8, 8h30, e também a parte da noite, ou a qualquer momento, através das nossas redes sociais. Valeu? Forte abraço, fogo neles. Vamos levar o Fogão rumo a mais uma vitória. Um abraço, gente. Fui.